Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 120º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista? Como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto: quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam em esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para a sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Na angústia do meu espírito falarei, na amargura da minha alma eu me queixarei. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponha sob guarda? Quando digo, o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Por isso, prefiro ser estrangulado antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem para que tu lhes des tanta importância? Para que des a ele atenção, para que a cada manhã o visites e que a cada momento o ponhas à prova. Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele, sem demora, despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano? Ou cresce o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva? São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa,
mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele é viçoso diante do sol, e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas, se o arrancam do seu lugar, este o negará, dizendo: Eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá a sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Então Jó respondeu: Na verdade, sei que assim é, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho, ele estende os céus, e anda sobre as costas do mar. Ele fez a Ursa Maior, o Órion, o Sete Estrelo, e as constelações do sul. Deus faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se podem enumerar. Eis que ele passa por mim, e não o vejo. Segue adiante de mim, e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que estás fazendo? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade, e sem motivo multiplica as minhas feridas. Não me permite respirar, porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá: Quem pode me intimar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ela me declarará culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo. Não faço caso da minha vida. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso, digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem seria? Os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fogem sem ter visto a felicidade. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Eu serei condenado, porque, pois, trabalho em vão. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim. Porque ele não é ser humano como eu, a quem eu responda, se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Que ele tire a sua vara de mim, e que o seu terror não me amedronte.
Então falarei sem o temer. Do contrário, eu não estaria em mim. Estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Pedirei a Deus, não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tem olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano? Para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado. Bem sabes que eu não sou culpado. Todavia, não há ninguém que possa me livrar da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me a pó. Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me teceste. Tu me destes vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ocultaste estas coisas no teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque, se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura, e sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara do que o meio-dia,
ainda que haja trevas, serão como a manhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança, olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo, e muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Então Jó respondeu: na verdade, vocês são povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça. Um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso, o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertence o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalços, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas, revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele, como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria, e o terror dele não cairia sobre vocês. As máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês
são muralhas de barro. Calem-se diante de mim, e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes, e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim, e não me amedronte o teu terror. Interpela-me, e eu responderei, ou deixa-me falar, e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. Chegamos ao fim da leitura do 120º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.